CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de energia. Eu converso com Enio Verri. Ele é diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. A Itaipu Binacional é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo e a primeira em produção de energia acumulada. Enio, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo muito bem e o prazer é todo meu. Quero começar dando uma ordem de grandeza aqui para o nosso ouvinte. A Itaipu consegue, durante 43 dias, iluminar todo o planeta, se a gente for avaliar a capacidade mesmo de acúmulo de energia? Exatamente. A Itaipu entrou no Guinness Book o ano passado pela sua produção acumulada de 3 bilhões de quilowatts. Esse número é o suficiente para iluminar o planeta por 43 dias. Dá para se ter aí uma ideia do que ela representa hoje. Imagine, Rosana, o que ela representava quando ela começou, na década de 80, a produzir energia para o Brasil e para o Paraguai. Hoje ela ainda representa uma parte substancial da energia que é gerada no nosso país, né? Sim, é importante destacar que Itaipu ela é 50% do Brasil e 50% do Paraguai. A parte que cabe ao Brasil, nós somos responsáveis por 9% da energia elétrica consumida em nosso país. Esse 9% ele tem um papel estratégico, porque como cresceu muito a energia intermitente, a eólica e a fotovoltaica, nos horários que esse tipo de energia não consegue entregar, é Itaipu que entrega. Então nós somos complementares a esse tipo de energia. Isso é muito bom. A matriz brasileira ela é diversificada e a tendência é que cada vez mais a gente possa lançar mão de fontes cada vez mais diversificadas, né? Diversificada e limpa. É importante destacar que nós somos modelo no mundo, né? São mais de 70% da nossa produção é de energia limpa, porque você tem basicamente a hidrelétrica, que é muito grande, a solar, né, que é a eólica, e a fotovoltaica, né, e a solar, que é a eólica. Essas três junto representam quase toda a energia que se produz, energia elétrica produzida no Brasil. Por isso que o Brasil é modelo na produção de energia limpa e, consequentemente, barata. 89% da nossa matriz elétrica é renovável e 48% da nossa matriz energética também vem de fontes limpas. Já que você mencionou a questão do Tratado de Itaipu, eu queria repercutir com você as negociações em torno da atualização do anexo C. É o tratado que vai definir ali as bases financeiras e de prestação de serviços da Itaipu. Hoje, a energia que é gerada em Itaipu, ela é dividida meio a meio, Brasil, Paraguai. Só que o Paraguai consome apenas 35%. E o excedente, os 15%, compulsoriamente voltam para o Brasil. Mas o Paraguai quer ter domínio agora sobre essa energia excedente. E aí a gente está vendo um imbróglio, né? Como é que está essa questão? No que é que vai dar? O Brasil sai prejudicado? Como é que você avalia? O anexo C, ele é parte do Tratado de Itaipu. Quando foi feito o tratado em 1973, além do tratado tinha o anexo A, B e C. O que é o anexo C? É a base financeira da usina, o preço da energia, os custos da energia. E escrevemos no tratado, eu não, né? Escreveram na época, que dali 50 anos iriam rever. E chegou 2023 e chegou esse período de rever. Sobre algumas partes desse acordo, não há problema para o Brasil. Uma delas é a autonomia para o Paraguai vender a energia excedente para quem quiser. Porque o tratado diz o seguinte: a energia que uma parte não consumir é obrigado a vender para outra parte. Se me permite uma correção, dos 50% que cabe ao Paraguai, ele só consome 15%. 35% ele tem que vender para a Itaipu. Eu inverti os dados, exatamente. Então. Mas, no tratado que nós estamos conversando agora, na renegociação do anexo C, o Paraguai reivindica que ele possa vender isso no Mercado Livre. Para nós, isso não há problema. Não há problema nenhum, porque onde está vinculada a energia? Porque a energia tem que ir por cabo. E o Paraguai vai ter que vender necessariamente para o Brasil, porque os cabos estão ligados com a gente. Então, ele está apenas fazendo uma escolha. Ou ele continua vendendo a preço fixo, como ele vende hoje, para o Brasil, ou ele se coloca à disposição das variações do mercado.
onde o Paraguai entende que com o mercado varia, ele terá vantagem sobre isso. Para nós, olhando a lógica brasileira, esse acordo, deixando o Paraguai vender no mercado livre, é bom. Por que é bom? Porque hoje nós temos um grande desafio, Rosana. O Brasil e o presidente Lula, ele quer energia cada dia mais barata. Portanto, ele quer tarifa muito baixa. O Paraguai tem muitas diferenças do Brasil, ele está em desenvolvimento ainda, tem muitas necessidades econômicas, sociais. E esse excedente que ele vende para o Brasil, ele espera que com esse valor ele financie o desenvolvimento do seu país. Portanto, o Paraguai quer a tarifa cada vez mais cara. Então, essas negociações sempre são mais demoradas, mais cuidadosas, porque não há exatamente o mesmo interesse. Portanto, se vai para o mercado livre, não tem mais esse debate. É o mercado que determina. E já que a gente está tocando nessa questão da estrutura binacional, né? Brasil, Paraguai, que forma Itaipu binacional. Eu queria aproveitar para a gente falar mais sobre a boa governança. Como é que vocês conseguem estarem na mesma página, né? Considerando aí que para a tomada de negócios estratégicos ESG é preciso que haja um alinhamento, mas cada país tem a sua soberania, cada país tem a sua própria regulação. No caso de Itaipu, não é nem alinhamento, é consenso. Porque o tratado diz o seguinte, a Itaipu é dirigida por 12 diretores, 6 brasileiros, 6 paraguaios. Um diretor-geral brasileiro, um diretor-geral paraguaio. E por 6 conselheiros, 6 brasileiros, 6 paraguaios. E é explícito no tratado, tudo que for aprovado, tanto na reunião do Conselho de Administração como a diretoria, tem que ser por consenso. E aí está uma prova de que é possível a integração entre os países. A Itaipu tem 51 anos e convive muito bem com 2 países absolutamente distintos. A população do Paraguai é de 6,5 milhões de pessoas. O Brasil passa a ir da casa dos 210 milhões de pessoas. Só o estado do Paraná tem mais de 10 milhões de habitantes. Então são países com população diferente, com realidade social distinta, econômica, cultural. Claro, cada país é são soberanos. Mas mesmo assim, temos conseguido com muito sucesso essa relação. É uma relação, ela é muito saudável, porque é tudo muito discutido, né? Cabe ao diretor-geral brasileiro, no meu caso, o diretor-geral paraguaio, nós estamos semanalmente em reuniões, discutindo a pauta, discutindo o que é comum. Agora, tem um detalhe da sua pergunta que é importante destacar. E está muito ligado aqui ao seu tema. A matéria-prima de Itaipu é água. Se a gente não tiver água, não existe mais a usina de Itaipu. Portanto, a política ambiental, que precisa de investimentos ousados, para nós, ela é uma escolha, mas também é uma imposição do negócio. Portanto, nós temos muito em comum nesse sentido. As reservas, que o Paraguai tem mais reserva do que o Brasil, a parte destinada a ele, né, da divisão. As reservas são muito bem cuidadas, os investimentos são bastante altos, porque para nós é questão de vida. Então, tanto a usina, a máquina, a estrutura de concreto, como as florestas, para nós tudo isso é investimento técnico, porque trata-se da manutenção da usina. Isso nos une, isso evita o debate do que é melhor para um país, que é melhor para o outro, porque nós temos em comum a manutenção da usina. E teve um acordo feito em 2005 entre os 2 países, uma nota assinada pelos 2 países, que colocou como prioridade da Itaipu produzir energia com compromisso socioambiental. Então, para Itaipu é tão importante produzir energia como produzir políticas socioambientais. É uma coisa só. Por quê? Porque é dialético, não tem como você... Hoje, se a gente não faz política ambiental na Itaipu, ela vai durar no máximo, exagerando, mais 100 anos. Você imaginou, 100 anos é o tempo de vida nosso hoje. Uma usina com tamanha importância em 100 anos não existir mais? Agora, se continuarmos fazendo essa política ambiental que estamos fazendo, profunda, séria, envolvendo inclusive a construção de uma cultura ambiental no território, o cálculo hoje é 194 anos que podemos chegar. Maravilha. Vamos falar um pouco, então, da incidência de eventos climáticos extremos, sobre a estrutura de Itaipu e a capacidade de geração de energia. Como é que já está sendo impactada e o que é que você projeta aí para os próximos anos nesse sentido, o efeito da emergência climática? Há uma preocupação muito grande de Itaipu nos efeitos, né, do que está acontecendo agora. A crise climática ela é uma pauta concreta, ela está aí.
né? Um ou outro líder político pode negá-la, mas ela é um fato concreto e está nos atingindo. A usina, ela sofre esses efeitos. Há mais de 20 anos, nós temos uma estrutura dentro da usina que já se preocupa com isso. Fluxo de chuvas, aumento que você tem ali do rio. Por quê? Primeiro que se atinge as comunidades ribeirinhas. É um fato concreto e cultural. Nós poderíamos, nós somos uma usina muito grande, simplesmente tirar as comunidades à beira do rio, do reservatório, e colocá-las muito mais acima, fazendo casas, tudo mais. Mas existem comunidades que estão lá há séculos e eles não querem sair. Né? Era o bisavô, o avô, o filho. Então o que acontece? Nós temos todo um acompanhamento quando vai subir o rio. Nós vamos lá, retiramos as famílias, colocamos no local mais alto, quando baixa o rio, essas comunidades voltam. Então nós temos todo um trabalho de cuidado com isso. Além da preocupação e da prevenção que nós temos de subir a água, baixar a água, dos cuidados que isso tem na ocupação da região, da produção da região, nós temos um trabalho de prevenção na usina muito grande. Mas a questão de uma seca prolongada já tem, por exemplo, impacto sobre a vazão? Tem, já aconteceu. Em 2021, por exemplo, nós tivemos isso no Brasil. Sim. A seca que ocorre no Brasil, ela atinge também o reservatório. E se ela baixa também a nossa oferta. Agora, o que está acontecendo nos últimos dias é até um paradoxo. Nós tivemos que inverter, deixa eu traduzir isso. Todo mundo que lembra de Itaipu, ou vê nas fotos, ou vai ver no vídeo, ela vê a usina e do lado ela vê correndo uma água bonita, branca. Aquilo é raro e não é normal verter, quer dizer, soltar aquela água. A gente solta aquela água quando tem excesso de água, para baixar o nível a gente verte. Há 2 semanas tivemos que verter, 3 dias nós vertemos, mesmo com seca em algumas regiões. Porque às vezes chove muito em determinada região, a cabeça do rio, desce ali, sobe e a gente vai controlando. Agora nós temos uma política de prevenção muito grande para administrar isso, mas não tem milagre, como 2021 também não teve milagre. Se há uma seca muito grande, como nós estamos tendo recentemente, essas alterações climáticas, ou muita chuva, ou muita seca, isso pode sim, pode atingir a usina e pode conter a nossa capacidade, reduzir a nossa capacidade de oferta de energia. Agora, existe, por exemplo, algum tipo de medida de adaptação climática que possa tentar, de alguma maneira, garantir a segurança hídrica por meio de preservação de matas ciliares, lançar mão das soluções baseadas na natureza? Nós temos um projeto chamado Itaipu Mais Que Energia. A Itaipu ela é baseada em 3 colunas. A primeira, produção de energia limpa, de qualidade e barata. A segunda, que não poderia ser diferente, inovação tecnológica, constante. E a terceira, chama Itaipu Mais Que Energia. Nós fizemos um estudo e nós descobrimos qual é o território de Itaipu, qual a região que, emitindo resíduos, acaba chegando no reservatório. São 434 municípios, com uma população de 11.300.000 pessoas, que compõem o Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Nesta região, nós temos o foco nela e investimos muito em educação ambiental, cursos de sustentabilidade, mas olha, desde pós-graduação para servidores públicos municipais, shows culturais, financiamento para escolas, financiamento para prefeituras, para pesquisas em universidades. A gente investe muito na construção de uma coisa que é de longo prazo, que é a cultura ambiental, para a preservação, para que entendam a importância da água, entendam o que é essa crise climática, a necessidade da transição energética, o respeito ao planeta, que é a nossa casa. É um investimento que nós temos feito de forma bem acentuada e tem dado resultados assim, muito interessantes ao vermos crianças ou mesmo idosos comprometidos com uma causa que não nos era comum até recentemente, que é a causa da defesa do meio ambiente. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o futuro da Itaipu Binacional, considerando que o Brasil está caminhando para diversificar cada vez mais o seu portfólio, geração de energia solar, eólica, biomassa. Como é que vocês vão atuar? Qual é a contribuição que vocês têm a dar na transição energética para fazer parte de forma exitosa desse portfólio diversificado? A Itaipu ela tem uma experiência de inovação tecnológica já de 20 anos. Toda a tese da geração distribuída, a lei da geração distribuída que existe no Brasil, foi a partir da experiência de Itaipu numa cidade vizinha chamada São Miguel do Iguaçu. O que é geração distribuída? É você produzir energia a partir do biogás e a biomassa em especial.
Eu vou tentar ser muito rápido, tá? Uma cidade chamada Toledo, uma cidade muito rica que tem ali no oeste do Paraná, tinha um problema. A criação de suínos lá é muito grande. E os produtores jogavam a carcaça dos suínos no rio. O IBAMA foi lá, multou todo mundo. Esses produtores nos procuraram e a nossa equipe técnica desenvolveu uma usina de biometano, onde a carcaça dos suínos, mais restos de restaurante, comida, transformaram-se em energia elétrica para abastecer esses próprios produtores. Hoje, a gente abastece uma comunidade enorme com essa produção. Então, há 20 anos a Itaipu já investe no biometano, no biogás. Há uns 15 anos, nós começamos com hidrogênio verde. Maravilha. Também uma pesquisa que resultou neste barco que eu citei há pouco, que é o primeiro barco da América Latina que está sendo usado lá em Belém. Nós estamos muito avançados nisso. E nós começamos agora, a questão de 2 anos, 2023, a experiência do SAF, que é chama petróleo sintético. É o combustível da aviação. sustentável de aviação. Exatamente. A essência desse combustível, ele surge a partir do biogás e do hidrogênio verde. Como nós já temos a produção dos dois, nós estamos trabalhando nisso. Ou seja, vocês já são uma empresa de energia, uma plataforma integrada. Somos, de inovação. Nós somos uma empresa de inovação de energia. É claro que isso não nos tira da missão principal, que é a produção. Somos uma hidroelétrica. Mas, por ser essa hidrelétrica, ela gera essa matéria-prima que nos permite trabalhar com biogás, com hidrogênio verde, agora com o SAF, e com isso nós contribuímos com o avanço da inovação tecnológica e, o que é mais importante, a transição energética. Isso é importante sempre destacar. Não há como nós pensarmos o planeta, e eu não estou me referindo só à COP30, que, é claro, foi determinante, mas é um debate que o mundo tem há muitos anos, não é? A crise climática é um fato concreto, e se nós não tivermos a emissão do CO2, não tem como segurar mais. Aliás, já estamos em crise. Então a transição energética se impõe. E a Itaipu, que é uma empresa pública, né, pública brasileira e paraguaia, ela usa parte dos seus recursos, já que ela não tem que apresentar lucro, aquilo que seria o lucro, ela investe em inovação tecnológica, contribuindo com o planeta. Vamos falar de pessoas. Quero saber quais são as metas de diversidade e inclusão na Itaipu Nacional nos cargos de liderança, considerando que é uma empresa pública, ou seja, ela está ali restrita a ditames legais, a toda uma cultura organizacional que é burocrática ainda, né, em alguns aspectos, por mais moderna que ela seja. Então conta pra gente como é que está essa questão da representatividade dos grupos minorizados. Ainda temos grandes dificuldades, eu tenho que ser muito honesto com você, né? Nós chegamos em 2023, nós já criamos um grupo de trabalho que atua com a pauta das minorias, até porque não é só a pauta das mulheres, né, mas também da comunidade LGBT, negros e negras. Uma usina como Itaipu, ela tem uma política salarial muito boa e o concurso é muito disputado. E automaticamente acaba passando as pessoas que conseguiram fazer a vida acadêmica mais privilegiada. Então acaba sendo uma empresa quase que de engenheiros, né, homens brancos, né? Sim, reforçando o velho estereótipo, né? Exatamente. Então a nossa tarefa é para aqueles que entram, né, e conseguem sobreviver ao concurso, e muita gente, felizmente, ultimamente, a gente fazer um debate sobre isso. Contratamos uma consultoria muito boa, não vou fazer o merchan deles, mas uma empresa muito boa, que nós estamos discutindo exatamente isso, a política de gênero dentro da empresa, porque existem poucas mulheres ocupando cargos de chefia. Nós somos em 6 diretores, né, indicados politicamente, que somos indicados pela presidência da República, são 6 homens. Até o Paraguai, que não tem essa mesma política de preocupação com a questão da política de gêneros, uma das diretoras é mulher. O que nós temos conseguido fazer, sim, é que nos cargos abaixo da diretoria temos forçado bastante para que seja ocupado por mulheres. Não falta dentro da Itaipu mulheres qualificadas, com sólida formação de gestão e que possam ocupar esses cargos. Então eu diria a você que esse é um dos maiores desafios que nós temos hoje. Dar o espaço merecido, né, às mulheres, às vezes mulheres que estão lá há muito tempo. E eu vou só citar o exemplo de uma mudança para você ver como é essa questão do pré-conceito que existe dentro de uma usina. A usina leva em conta o número de falta dos trabalhadores para permitir que eles cresçam na carreira. Portanto, quem ficava doente, tinha atestado médico de doença, reduzia a rapidez com que ele crescia na carreira.
e a gravidez era considerada doença. Ou seja, as mulheres que ficavam grávidas, elas podiam ter entrado no mesmo período que outro homem e não conseguiam crescer com a mesma velocidade. Claro que eliminamos isso, mas ainda é uma amostra do que ainda temos em pleno século XXI que avançar quando se fala em governança. Eu até creio, me desculpe a honestidade, isso tem muita palestra, mas ainda falta muita prática ainda para a gente avançar o que precisa no que se refere à igualdade na política de gêneros e de outras minorias também. E no caso de uma empresa pública, tanto pior, né, Enio? Porque os obstáculos para você, de fato, conseguir essa equidade, essa paridade, são muito maiores, né? Primeiro que tem que partir de uma legislação que contemple essa diversidade. A gente está avançando no Brasil em muitos aspectos. Sim. A questão do salário, né? A questão da remuneração, independentemente do gênero. Já é um avanço porque nós sabemos concretamente que tanto a vida pública como privada, os homens acabam tendo salários maiores do que as mulheres. Sim. Mesmo os homens brancos, ainda mais do que os homens negros. Na relação da vida pública é um pouco menor, mas mesmo assim as mulheres têm salários menores. Essa lei nova eu achei fundamental. Felizmente, quando chegou a lei, a nossa equipe fez um levantamento lá, nós não tínhamos problema nisso. De disparidade. Disparidade tão grande, mas tinha sim, no que se refere à ascensão de carreira, como eu citei anteriormente. Com certeza. Enio, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Imaginar Itaipu Binacional em 10 anos, daqui a 10 anos. Para onde caminha a inovação? Onde é que vocês estarão? Quais são os caminhos que estão sendo pavimentados para que a Itaipu continue sendo essa magnitude toda que a gente conhece? A primeira pauta é a atualização tecnológica. Nós temos feito um investimento muito grande, $1 bilhão de investimento previsto que nós estamos fazendo para deixar a usina muito mais ágil e aumentar ainda mais a sua produtividade e capacidade de gerenciamento. 2, é o aumento da produtividade. Quando a usina foi feita, o conhecimento da física era 50 anos depois, o conhecimento da física é outro. Então essas unidades geradoras, com alguns risquinhos a mais, você consegue ter uma produção maior de energia. Então nós estamos agora preparando estudos para aumentar a produtividade. Um terceiro estudo que estamos fazendo é a possibilidade, sem criar impacto ambiental, de mais 2 unidades geradoras. Nós pedimos autorização à EPE. EPE é a empresa brasileira que faz os cálculos disso daí, se é possível ou não, porque nós temos espaço físico e achamos que é possível, numa negociação Brasil, Paraguai e Argentina, aumentar 2 unidades geradoras. Isso implica aumentar a oferta de energia firme para o Paraná, para o povo brasileiro e para o Paraguai, que é nosso sócio. Ao mesmo tempo, citando aqueles outros exemplos de energias alternativas, a gente quer crescer muito na oferta dessas energias limpas, de alta inovação e barata. No que se refere à questão ambiental, nós temos uma política forte. Aí eu diria para você que o nosso desafio é a manutenção dessa política. Não é simples. Existem divergências ideológicas sobre o papel da usina. Parece interessante discutir isso numa pauta de empresa, mas como é uma empresa pública, tem setores que acham que o que nós investimos na área ambiental é dinheiro perdido, que isso deveria ser transformado em redução do preço da tarifa. E olhe que a usina Itaipu é o segundo menor preço de energia elétrica do Brasil. Mas é o direito da população questionar, há setores da política que questionam, então o desafio é não atender a esse tipo de demanda e manter o investimento ambiental para manter o tempo de vida da usina. E por fim, dentro das 3 linhas, trabalharmos com a questão de gênero dentro da usina. Não há como você pensar numa empresa moderna, uma empresa avançada, que queira fazer um debate mundial, se não trabalhar com o aspecto mínimo do respeito às pessoas, da igualdade e da capacidade de desenvolvimento pessoal de cada um e cada uma. Com certeza, as pessoas no centro da estratégia. Sempre. Quero te agradecer imensamente, Enio, pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Vou reclamar para o meu chefe, né? Que merecia mais pelo menos uns 15 minutos de conversa, concorda? Concordo, sim. Está um diálogo muito gostoso. Por isso que eu já te convido para uma próxima oportunidade. Sem dúvida. Será um prazer voltar. Muito obrigado. Obrigada, Enio. Eu conversei com Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN, na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e o Cauã Felipe.
E na edição, Rafael Furugem e o Renato Barcelos. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.